SAT 2021 apresenta psicólogo de formação e pastor fundador da Igreja Rio, no Recife. Com vocês, Thomas Souza. Olá, eu sou Thomas, mais um pastor dentre tantos, tentando sobreviver ao ministério e cumprir o chamado que Deus me deu. Muito provavelmente você não conhece, mas nós partilhamos de realidades muito semelhantes. Tão difícil é para nós encararmos a missão e mantermos as nossas emoções saudáveis. Nós, pastores, somos desafiados no campo das emoções todo o tempo, especialmente nesse último período de pandemia. Não nos ensinaram a encarar a pandemia e sobreviver emocionalmente a ela. Falar sobre emoções é muito importante porque nós somos seres integrais. E eu gosto de lembrar da frase de Peter Scazzero, dizendo que a saúde emocional e a maturidade espiritual são inseparáveis. E não é possível você ser espiritualmente maduro se você for emocionalmente imaturo. Saúde emocional, queridos irmãos, é estarmos conscientes de nós mesmos, é ter a autoconsciência capaz de nos fazer conceber possibilidades. Nós, infelizmente, como pastores, somos frequentemente desafiados no campo das emoções. Muitos de nós somos emocionalmente imaturos, inseguros, atuamos muitas vezes na defensiva, somos demasiadamente críticos ou sensíveis às críticas, competitivos, utilizando mecanismos de comparação com bastante frequência, temos medo da vulnerabilidade, conhecer-nos com profundidade muitas vezes nos assusta. Nós frequentemente escondemos problemas familiares, temos acerca do nosso ministério expectativas irreais, somos motivados pela aceitação muitas vezes. Buscamos um conceito de sucesso utilizando algumas métricas que não vemos nas Escrituras. E infelizmente, queridos irmãos, a realidade de muitos de nós é de que nós negligenciamos o cuidado do nosso corpo e da nossa família, porque frequentemente deixamos o ministério definir quem nós somos. Extraímos a nossa identidade da nossa atividade e talvez por isso resistimos tanto em parar e descansar, mesmo sendo isso um mandamento. Infelizmente, por vezes nos aproximamos das Escrituras muito mais para produzir conteúdo para os outros do que produzir transformação em nós mesmos. Infelizmente, os dias são difíceis para nós todos. A pandemia provavelmente acelerou os processos de ansiedade em muitos. Alguns pesquisadores sugerem que de 8% da população antes da pandemia, agora temos 30% de pessoas com ansiedade na pandemia. E a razão pela qual eu tenho visto tantos pastores adoecendo são diversas. Entre elas, a longa jornada de trabalho, uma espécie de solidão crônica, porque infelizmente pastores têm muita dificuldade em fazer amigos e cultivá-los. Infelizmente, queridos irmãos, algumas pessoas negligenciam o templo do Espírito Santo, que são elas mesmas no seu corpo. Alguns irmãos sofrem com um senso de inadequação, como se sentissem impostores diante do tamanho do seu ministério. Infelizmente, a dura realidade da liderança pastoral, com críticas e com decepções, nos faz adoecer. E talvez uma das questões mais difíceis para nós é, de fato, mostrar a nossa humanidade. Convivemos com diversas preocupações como seres humanos. E eu quero te dizer pelo menos 5 dessas principais preocupações que todos nós, como humanos, temos. As 5 principais são: e se ninguém gostar de mim? Nós tememos a rejeição.
Essa é uma demanda ontológica por aceitação. As interações sociais são por demais importantes nas configurações emocionais. Outra grande preocupação que temos como seres humanos é o medo do abandono. Os relacionamentos fundamentam muitas vezes o nosso bem-estar emocional. Eu penso, queridos irmãos, que uma das coisas que mais assusta as nossas ovelhas e também a nós é o risco que nós vivemos por existir. Viver é por si só arriscado e nós podemos adoecer a qualquer momento. Por isso essa vulnerabilidade, a nossa saúde que pode ser frágil, assusta a muitos. E talvez, por que não dizer que uma das preocupações mais conhecidas é a provisão. E se eu perder o que tenho, ou se eu não tiver o suficiente, finanças frequentemente são fantasmas que assustam no ministério pastoral, sustento pastoral. E se eu estragar tudo, o medo de falhar, o medo de não ter a performance ideal, tudo isso pode afetar as nossas emoções como pastores. Hoje eu gostaria de convidar você a pensar comigo na nossa maior referência, Jesus de Nazaré. Nós sabemos que Jesus é 100% Deus, mas também é 100% homem. E nessa união hipostática nós podemos observar como Jesus lidava com as suas emoções. Como ele reagia diante de emoções avassaladoras. Como ele encarava sentimentos opressores. Eu penso, queridos irmãos, que não há nenhum outro lugar onde nós vemos com maior clareza e intensidade as emoções de Jesus do que no jardim do Getsemane. Esse é um local onde Jesus trava uma grande batalha interior. E eu gostaria de olhar para esse texto junto com você, para que nós possamos aprender a cuidar das nossas emoções como pastores, como ministros, como pessoas que estão cuidando das ovelhas do rebanho do Senhor. Precisamos entender, olhando para Jesus, como lidar com as pressões emocionais. O Getsemane, eu preciso dizer, não é apenas um lugar que ficou na história, é também um estado da alma. Muitas vezes nós somos prensados, como o nome Getsemane sugere, e emocionalmente esmagados. Temos muitas vezes que lidar com as amarguras da existência. E Jesus teve que enfrentar esses intensos e dolorosos sentimentos. Eu quero convidar você ao relato que o evangelista Marcos nos dá no capítulo 14, verso 32 em diante, quando nós vemos Jesus lidando com as emoções no Getsemane. O texto diz assim: então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos.
Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus, estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem vestido apenas um lençol de linho estava seguindo a Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Essa é uma passagem que pode nos ensinar muitas coisas. Talvez a primeira, a mais basilar delas, é de que Jesus experienciou muitas dores comuns em nosso ministério. Nós muitas vezes esperamos o pior e essa é uma dor que pode ir carcomendo nossa alma. Jesus esperava o pior porque ele sabia que a sua hora se aproximava. Ele sabia que a morte já estava ali tão perto dele. Por isso ele sente a agonia. Ele trava um ringue na própria alma. Ele luta contra a sua própria vontade. Jesus também tem a dor de renunciar-se. Mesmo tendo alguns desejos, ele submete a própria vontade à vontade do Pai, dizendo, seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus nos mostra que por vezes ele também passou pela renúncia de sua própria vontade. Por que não dizer que uma das pressões mais significativas aqui é, sem dúvida, a emocional? A tal ponto que o seu sofrimento mental fez com que ele sangrasse pelos poros. A dor da solidão também não era distante de Jesus nesse momento, porque os seus discípulos fracassaram em acompanhar Jesus e 3 vezes ele se frustrou encontrando os seus discípulos dormindo. Ele também encara a dor da injustiça tão comum em nosso ministério. O sofrimento de Jesus como filho do homem, como homem santo, como justo, era a maior das injustiças, porque estava ele morrendo em nosso lugar. Ele também encarou a dor da rejeição, porque foi preso pelos líderes religiosos e pelo seu próprio povo, que deveria ter discernimento acerca de quem ele era. Ele encarou a dor da traição, porque viu a Judas, a quem acolheu e a quem ensinou durante 3 anos, se levantar contra ele e lhe causar o mal, algo que não é tão raro no nosso ministério. A dor da decepção, que nós temos muitas vezes, Jesus também teve, de ver a Pedro, um dos principais discípulos, sacando a espada e ferindo um soldado, como se não tivesse entendido os 3 anos de pregação de Jesus, convidando ele a agir de maneira diferente. Jesus passou pela dor da humilhação, foi preso como um bandido, e ele demonstra isso dizendo, todos os dias me viste ensinando e agora me prendes como um malfeitor. Jesus passou pela dor do abandono, porque viu os seus discípulos fugirem. Viu os seus discípulos que deveriam estar intercedendo, mas estavam dormindo. E infelizmente, queridos irmãos, muitas vezes nós também vamos nos sentir abandonados. Eu quero convidar você a olhar para Jesus e entender como lidar com as pressões emocionais. Eu quero que você entenda como Jesus superou as dores da própria alma. Olhe comigo e veja a primeira dessas lições que nós extraímos de Jesus quanto às suas emoções. É interessante perceber que Jesus se retira. Jesus tem muitas vezes
os seus momentos de solitude. Jesus para a sua rotina e fica a sós com o Pai. Os estudiosos dizem que o Getsêmani era um jardim onde Jesus costumava ir. Essa não foi a primeira vez que ele tinha ido ali. E ele ia para contemplar aquele espaço, mas também para contemplar a beleza de Jesus em tempos de oração. Infelizmente, nós pastores não conseguimos parar. Nós temos dificuldade muitas vezes de achar espaço na nossa agenda para dar tempo para nossa alma se recuperar. Eu lembro de uma história interessante, quando uma ovelha ligou para um dos seus pastores e disse: olha, eu preciso de você hoje. E aquele pastor não estava disponível porque era a sua folga. E aquela ovelha chateada disse para o seu pastor: olha, o diabo não para. E o pastor sabiamente disse: mas desde quando o diabo é a referência para mim? Olha para Jesus e você vai perceber que muitas vezes nós vamos encontrá-lo descansando ou retirado. Talvez a primeira coisa que eu gostaria de incentivar você é a ter pausas para que a sua alma encontre a recuperação necessária. Frequentemente nós estamos sendo testados, desgastados para além da zona da nossa resiliência. E sabe, queridos irmãos, assim como um jogador, depois do seu intenso esforço em campo, precisa de um dia de descanso, a nossa alma também precisa. Eu tenho certeza de que um dos mandamentos mais negligenciados por nós pastores é o mandamento do descanso. A maioria de nós tem uma agenda tão cheia que não sobra tempo para a nossa própria alma. Eu quero convidar você a ter os seus momentos de refúgio, os seus lugares onde você vai para descansar, os seus jardins, onde você fica a sós com você mesmo. Eu quero te mostrar que Jesus tinha esse lugar, mas Jesus também nos ensina a falar sobre si mesmo. Essa é a segunda lição que eu gostaria de te dizer acerca de Jesus quando lida com as suas emoções tão difíceis. Jesus fala de si mesmo. É interessante que eu tenho atendido como psicólogo alguns pastores que me procuram e, embora eles sejam ótimos ouvintes, são péssimos falantes. São pessoas que falam bastante para os outros, mas dão poucas chances para expressar o seu coração diante de alguém. Isso, talvez pelo medo de se tornar vulnerável, pelo medo do julgamento do outro, eles são incapazes de expor o seu coração. Infelizmente, queridos irmãos, a maioria de nós prefere ser admirado à distância do que ser cuidado de perto. E eu gostaria de convidar você, que é ministra do Evangelho, a não apenas ter os seus lugares de refúgio, mas a também aprender a abrir o seu coração, a viver como seres humanos capazes de mostrar as suas fragilidades. Irmãos, nós precisamos manter contato com as nossas emoções. Parece que em algum momento nos convenceram de que a nossa fé não dava espaço para emoções tão difíceis como depressão, como ansiedade, como medo, e a maioria de nós suprime, cala as nossas próprias emoções. Note que Jesus não foge das suas emoções, mas nomeia as emoções e fala aos seus discípulos de si mesmo. Jesus está aqui abrindo o coração para os seus discípulos. Ele não nos mostra uma fé de fuga, mas ele nos mostra uma fé que nos faz encarar os nossos próprios sentimentos. Não é se eu confio em Deus, eu não posso sentir isso. Muitas vezes, queridos irmãos, mesmo confiando em Jesus, nós vamos sentir emoções que precisam ser elaboradas, e uma das vias para elaborar essas nossas emoções é a fala. O psicanalista Jacques Lacan disse que muitas das doenças que nós temos são palavras não ditas.
Eu gostaria de convidar você a não mais fugir das suas emoções, nem mentir às suas dores, mas encarar os sentimentos e expressá-los, porque o meu Jesus se vulnerabilizou falando das angústias do seu próprio coração. Eu penso que a cura vem pela via da fala. Talvez por isso nas Escrituras vemos a confissão associada à cura. Infelizmente, queridos irmãos, nós não temos cultivado a cultura da confissão. Nós silenciamos os nossos dramas, nós calamos os nossos medos, assumimos uma fantasia, nós mostramos às nossas ovelhas apenas uma pequena face de nós mesmos. Mas eu quero te dizer que a verbalização pode ser um caminho terapêutico. Jesus diz aos seus discípulos o que ele estava sentindo. Ele abriu o coração com seus discípulos. Ele chega a dizer: a minha alma está muito triste até a morte. Portanto, não fuja das emoções, expresse-as. Não evite a vulnerabilidade, mas assuma que quando nós somos vulneráveis, a graça de Deus transborda em nós e é na nossa fraqueza que o seu poder se aperfeiçoa. Por isso, expresse as suas emoções, não as negue. Eu gostaria de te dar ainda uma terceira lição olhando para Jesus no Getsêmani. Queridos irmãos, ele tinha seus momentos de retiro. Ele por vezes ia para alguns lugares para não ser procurado por ninguém, para ter um tempo para sua própria alma na presença de Deus. Jesus também encarava as suas emoções, nomeava as suas emoções e as expressava diante dos seus discípulos. Infelizmente, a maioria de nós somos analfabetos emocionais. Nós sequer sabemos nomear as nossas dores e aquilo que sentimos. Mas eu quero trazer a terceira lição para você. Jesus pediu ajuda a amigos. Sabe, sem dúvida alguma, essa pode ser uma das coisas mais difíceis de compreender. O nosso Senhor Jesus, que tem um cetro de todo poder em suas mãos, que tem plena autoridade dada por Deus, convoca os seus amigos para ajudá-lo em oração. A companhia dos seus amigos é importante nesse momento de esmagamento emocional. Portanto, queridos irmãos, nós precisamos cultivar amizades. Sabe, a ansiedade é às vezes um sinal vermelho no painel da nossa alma, nos alertando que nós precisamos estar mais perto de alguém e pedir ajuda. No Evangelho, ninguém lava os próprios pés, ninguém serve apenas a si mesmo. No Evangelho, nós somos curados uns pelos outros e curamos uns aos outros. Essa é a comunidade terapêutica de Jesus. Por isso, Jesus nunca enviou ninguém sozinho. Frequentemente eu encontro pastores cujo ministério está fragilizado, cuja alma está em pedaços. E eu noto que há algo em comum na maioria desses ministros que estão feridos de alma. É o fato de que eles escolheram caminhar sozinhos. Estão fazendo carreira solo, quando Jesus nos chama a viver em comunidade. Ache amigos confiáveis, pessoas espirituais, partilhe o seu coração, permita ser uma alma humana diante de uma outra alma humana que busca ao Senhor, que soprou em nós a alma. Gente querida, infelizmente nós, na nossa fé, assumimos uma postura um tanto mentirosa quando nós falamos uns com os outros. Silenciamos, calamos, somos demasiadamente discretos. Mas Jesus foi muito honesto, sincero, corajoso quando diz aos seus discípulos aquilo que ele sente. Nós crentes somos muito bons em mentir a nossa dor, mas o meu Jesus é referência de alguém que abre o coração e de que pede
ajuda, pede companhia e parece até um tanto incomodado quando seus discípulos o abandonam, trocando a intercessão pelo sono. Uma das razões pelas quais as pessoas estão frequentemente adoecendo é porque elas carecem de comunidade. Eu tenho inúmeros pacientes em meu consultório que chegam com dramas da alma, cuja fonte principal é solidão. E cada vez mais nós vamos perceber isso na nossa sociedade. Por mais que tenhamos facilidades de conexões, por mais que estejamos na era da comunicação, nunca estivemos tão solitários, tão sozinhos, tão desconectados da vida real, da relação com o próximo. Nós precisamos desfrutar da comunidade. E, infelizmente, quando nós estamos diante da comunidade como pastores, muitas vezes nos recusamos a conectarmos com pessoas que possam nos ajudar. Jesus aceita revelar sua vulnerabilidade naquele momento, mesmo sendo Deus. Jesus não pede para orar por Ele, mas com Ele. E esse é o privilégio da comunidade. Querido irmão, se o meu Jesus e o teu Jesus escolheu amigos e escolheu abrir o coração, eu queria te dizer sinceramente que é demasiadamente orgulhoso da nossa parte não fazer o mesmo. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João. E nós precisamos ter vínculos mais próximos, mais íntimos, mais profundos, onde nós não escondemos no quarto escuro de nossa alma algumas coisas. Precisamos dar a chance para algumas pessoas entrarem em todos os cômodos do nosso coração. Só assim teremos um ministério que possa glorificar a Deus. Sabe, gente, o ministério não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona. E nessa maratona nós vamos precisar de pessoas que nos ajudem a perseverar. Por isso Jesus pede aos seus discípulos: permaneçam aqui e vigiem comigo. Sabe, eu ainda quero te dizer uma quarta lição que eu aprendo com Jesus. Jesus intensifica os seus períodos de oração quando as suas emoções parecem ser ainda mais difíceis. Ele fala com os seus amigos, ele tem um tempo para a sua própria alma, mas ele também busca mais intensamente a vida de oração. Eu, infelizmente, tenho visto homens e mulheres que são capazes de conduzir uma comunidade, mas não são capazes de cultivar a vida em secreto. A experiência particular com Deus. São pessoas que estão sempre fabricando conteúdo para o próximo, mas nunca estão lendo para si e buscando para si e alimentando a sua própria alma. Queridos irmãos, se algo é grande demais para nos preocupar, é significativo o bastante para orarmos. E a oração que Jesus faz é intensa, é profunda, é fervorosa, é constante. Jesus nos mostra como encarar os dramas da alma no caminho da oração. Parece que isso faz ressoar exatamente aquilo que Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não estejam ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, com orações e súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Uma espiritualidade saudável pode muitas vezes conter o adoecimento emocional. Portanto, nós precisamos fortalecer a busca de mais de Deus. Portanto, irmãos, oremos. Se as dores da nossa alma se intensificarem, vamos buscá-lo mais intensamente também. Eu ainda quero te trazer uma última lição. Olhando para Jesus no Getsemane, eu percebo que ele também fala com o seu próprio coração. Há um diálogo interno, há um processo de conscientização.
Eu aqui quero te dizer que os nossos sentimentos muitas vezes são reais, mas nem sempre são verdadeiros. Nós podemos sentir algumas coisas que não correspondem aos fatos. Sabe, é necessário aprender a conversar com o nosso próprio coração, a dialogar com os nossos pensamentos. Muitas vezes nós adoecemos porque temos diálogos internos disfuncionais. Sabe, são falas que procedem de crenças que muitas vezes são distorcidas a partir de experiências traumáticas que vivemos na nossa infância. São 3 as crenças disfuncionais: desamparo, desamor e desvalor. E elas nos fazem ter um diálogo interno disfuncional, e esse diálogo interno gera emoções disfuncionais, essas emoções disfuncionais geram reações disfuncionais. Mas a palavra de Deus nos chama a perceber esses pensamentos e a fortalecer a nossa consciência, não apenas a ouvir o nosso coração, o que frequentemente pode ser desgastante, mas a falar com o nosso coração e conscientizá-lo das verdades das Escrituras. Jesus diz para si mesmo, para a própria alma: não seja feita a minha vontade. Há um diálogo interno onde Jesus diz para o próprio desejo, para a própria alma, aquilo que ele crê. Sabe, quando você começa a sentir que você é uma vítima, quando você diz: não posso confiar em ninguém, não vou progredir, ninguém me ama, nós precisamos lembrar para nós mesmos as verdades bíblicas. Em Cristo nós somos filhos amados, em Cristo nós somos mais que vencedores. Fale as verdades bíblicas para o seu próprio coração. Em alguns momentos, os homens de Deus estão falando não com Deus, nem com os outros, mas com a própria alma. É exatamente isso que o salmista faz no Salmo 42, verso 5, quando ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus. É aqui ele dizendo para o próprio coração as verdades que ele precisa internalizar. Ele está conscientizando a própria alma daquilo que ela precisa processar. Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Olha, muitas vezes as nossas emoções não estão diretamente ligadas àquilo que está acontecendo, mas à interpretação daquilo que está acontecendo. E a interpretação mora em nosso olhar. E o nosso olhar muitas vezes está embaçado. E que o Senhor possa nos dar a capacidade de dizer para nós mesmos aquilo que nós precisamos crer. E com as verdades do Evangelho podemos enxugar aquilo que está embaçado, limpar as lentes do nosso coração. Isso é essencial para ter uma alma saudável, emoções equilibradas. O Dr. Mark Lloyd Jones disse: a primeira coisa que precisamos aprender olhando para esse salmo que eu acabo de mencionar é que o salmista aprendeu a falar consigo mesmo. Ele não está num momento de morbidade nem introspecção, mas ele está falando com o próprio eu. Portanto, antes que o seu eu fale com você, aprenda a falar com o seu próprio eu. Antes que os teus pensamentos automáticos e disfuncionais te convençam de mentiras oriundas das interpretações negativas, diga para o seu próprio coração as verdades das Escrituras. Seus sentimentos não são o resultado daquilo que está acontecendo, mas, no fundo, o resultado daquilo que você percebe das suas interpretações. Portanto, aprenda a conversar com sua alma, a ponto de ajustar as lentes e de enxergar as coisas do ponto de vista de Deus.
Queridos irmãos, que essas lições possam nos ajudar a ter uma alma mais saudável, um coração mais equilibrado, emoções estáveis, que possam não atrapalhar a nossa espiritualidade, mas viabilizar um aprofundamento da nossa intimidade com Jesus. Se é verdade que nós não podemos ser cristãos emocionalmente imaturos e espiritualmente maduros, que nós possamos também cuidar do nosso coração. Encontre um lugar para você. Encontre um tempo na sua agenda. Separe o seu Shabat para recuperar a sua alma. Investir no seu interior. Encontre amigos. Não fuja dos seus sentimentos, mas aprenda a expressá-los, a verbalizar as suas dores, a se vulnerabilizar e, fazendo isso, experimentar a graça de Deus, que frequentemente é comunicada a nós através de uma comunidade que pretende ser terapêutica quando é centrada em Cristo Jesus. Mas também aprenda a falar com seu próprio coração. Não a ouvir apenas os teus pensamentos automáticos, não apenas a escutar esse diálogo interno que muitas vezes nos convence do pior, mas a dizer para a própria alma as verdades que nós encontramos em Jesus. Espera em Deus. Será que você pode conversar com a própria alma? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Eu espero, queridos irmãos, que vocês possam cumprir a missão. Eu espero que vocês não percam a sua alma tentando ganhar mais espaço no ministério, mais relevância na sua igreja. Eu espero que nós possamos desfrutar de uma vida abundante, emocionalmente abundante, onde nós temos paz de espírito, porque entendemos, olhando para Jesus, como podemos cuidar do nosso próprio coração. Eu quero orar por você. Eu espero que essa palavra possa encontrar endereço no seu coração e que hoje, de alguma forma, o Espírito Santo aplique em nós como um terreno fértil que recebe a semente incorruptível do Evangelho, que nós possamos ser transformados. Jesus, obrigado, porque Tu nos ensina a lidar com as emoções mais difíceis da nossa alma. E temos vivido dias de esmagamento emocional. Mas que tenhamos os nossos jardins para onde fugir e dar espaço, dar tempo, dar beleza para o nosso coração. Eu oro também, Jesus, para que Tu nos dê coragem de sermos mais vulneráveis, de abrirmos mão da fantasia de perfeição, de trocarmos a admiração distante pelo cuidado mais próximo. Eu oro, Jesus, para que Tu nos dê amigos que nos suportem no dia da angústia. Eu clamo, Pai, para que possamos silenciar o nosso coração quando ele nos desanima e animar o nosso coração com as verdades das Escrituras, que possamos aprender a falar com nossa própria alma, mencionando para nós mesmos as verdades que nós precisamos crer com mais profundidade. Que Tu, Senhor, nos visite, que Tu, que és o Supremo Pastor, possa cuidar de nós e nos preparar para que um dia possamos completar a carreira, combater o bom combate até o fim e guardar a nossa fé. Que cheguemos no fim do nosso ministério com uma alma abundante, satisfeita em Jesus, equilibrada emocionalmente. Esse é o desejo do meu coração e a minha oração para todos os pastores que estão nesse momento me assistindo. Que nós possamos desfrutar desses lugares, dessas pausas do Shabat. Que nós possamos desfrutar de amigos e irmãos e da vulnerabilidade
que se transforma num terreno privilegiado, onde a Tua graça é revelada a nós. Que nós possamos desfrutar, Senhor, daqueles que dizem para si mesmos, não daqueles que fogem das emoções, mas daqueles que plantam consciência no seu interior. Que assim sejamos, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Que Deus abençoe você. Eu espero que você possa cuidar do seu coração olhando para Jesus e aprendendo com Ele a como ter um ministério realmente de sucesso, não usando essas métricas que nós temos no mundo, mas olhando para o jardim do nosso coração bem cuidado, porque isso agrada aquele que nos chamou. Deus abençoe você. Fica na paz.